Boa tarde a todo mundo. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu gostaria de começar agradecendo não só a presença de vocês, como também o trabalho de todos os pesquisadores do núcleo, da Bruna, da Luísa, do Rodrigo, da Natália, que também trabalharam intensamente nesse relatório para os dados que a gente vai apresentar aqui. Eu gostaria de começar só pincelando um pouco da estrutura institucional do ensino superior no Brasil, cuja base está na unidade dos cursos. São os cursos a menor unidade de ensino no ensino superior brasileiro. Esses cursos são oferecidos por instituições de ensino superior, que são uma unidade administrativa junto ao MEC. O MEC fiscaliza as instituições de ensino superior. E aí vem as mantenedoras, que são as pessoas jurídicas, aí sim a gente fala em pessoas jurídicas, que controlam essas instituições de ensino. Ou seja, é só nesse terceiro nível em que a gente começa a falar de pessoas jurídicas, patrimônio, essa questão toda jurídica. O INEP e os dados do Censo da Educação Superior, eles captam essa realidade, esses três níveis. Além deles, existe mais um nível, que é o nível dos controladores, que são pessoas jurídicas que exercem controle direto ou indireto nessas mantenedoras e que, portanto, como o professor Garcês costuma falar, elas têm uma unidade de gestão pedagógica aqui, ou seja, elas podem dar diretrizes para todas as mantenedoras sobre como elas devem atuar no ensino superior. Quando a gente fala de grupos, a gente está falando de um conceito que ainda não foi definido muito bem na discussão do ensino superior. A gente traz aqui três conceitos para esse estudo que a gente fez. O primeiro trabalha com a ideia do controlador como sendo uma sociedade de capital aberta que negocia suas ações em bolsa de valores e que controla, por isso, uma série de mantenedoras, instituições de ensino e cursos. A gente captou 5 no período de 2010 a 2014, que são os dados do censo que a gente trabalhou. Croton Anhanguera, a Anhanguera foi incorporada pela Croton em 2014. Estácio, Anima e Ser Educacional. Um segundo conceito também trabalha com a mesma estrutura de controle, só que o controlador, nesse caso, é um braço brasileiro ou internacional de uma companhia internacional, que é o caso da Laureate e da DeVry, que são duas controladoras internacionais de instituições brasileiras. E o terceiro conceito, que aí é um conceito também jornalístico, é de uma mantenedora, uma única mantenedora, que detém uma série de instituições de ensino superiores diferentes. E o exemplo máximo que a gente trouxe aqui disso é a Unip. A Unip sozinha tem tantas instituições de ensino, ou tinha em 2013, quanto a Estácio, que é um grupo educacional. Bom, então, esses três conceitos é o que a gente trabalhou na nossa pesquisa. Quais foram as principais conclusões a que a gente chegou? O crescimento de matriculados nesses 8 grupos que eu trouxe foi expressivamente superior ao crescimento normal do ensino superior. Eu trago um gráfico aqui. A primeira linha lá em cima é o total de matriculados no ensino superior, que teve um crescimento de 22,7% entre 2010 e 2014. No mesmo período, aqueles 8 grupos que eu mostrei cresceram 167% em número de matriculados. Só os grupos de capital aberto, que são aqueles que estão na Bovespa, na Bolsa de Valores, aqueles 5, cresceram 203%, 10 vezes o crescimento do ensino superior como um todo em número de matriculados. Para dar alguns exemplos, a Croton, nesse período de 5 anos, cresceu 1.108% no número de matriculados. Ela saltou de 85 mil, quase 86 mil, para mais de 1 milhão de matriculados em 5 anos. A Laureate, que está ali também, 250%. A DeVry teve um crescimento parecido também. E Estácio e Unip.
Além disso, a gente captou dois movimentos diferentes. Alguns grupos se expandiram no ensino à distância e outros grupos se expandiram mais no ensino presencial. De novo, esse é um gráfico de matriculados no ensino à distância para todas as áreas desses grupos. Essa reta, que é quase o Monte Everest aqui, é a Croton, que sobe num ritmo alucinante de 2010 até 2014. O cálculo, eu me surpreendi, eu tentei ver se estava certo ou não, é um crescimento de 701.000% de 2010 a 2014, em número de matriculados no ensino à distância. 701.000%. A Croton, esses aqui são dados do número de alunos em ensino à distância dentro do grupo, né, da proporção. A Croton saltou de 0,1% de alunos dela em ensino à distância em 2010 para 53,3% dos alunos dela em ensino à distância em 2014. A Unip já tinha um valor grande, 21%, chegou a quase 1/3, e a Estácio também está lá quase chegando, mais de 1/4, quase chegando em 1/3 dos alunos em ensino à distância. E por que a gente fala que tem dois tipos de grupos? Porque quando a gente olha DeVry Brasil, a Ser Educacional e a Anima, são 3 grupos que não possuem alunos em ensino à distância. São 3 grupos em que são só alunos presenciais. Uma terceira ideia que a gente lança para o debate. Há uma expansão dos grupos educacionais nos estados e uma concentração de matriculados. Esse primeiro gráfico, ele traz a participação dos grupos no ensino superior, em todas as áreas, de 2010 a 2014. E a gente repara que aqueles 8 grupos que eu mencionei lá na frente, lá atrás, saíram de 12,5% do ensino superior, em termos de participação, e chegam hoje, 2014, né, dados do censo, a 27,8%. Eles praticamente dobraram e acrescentaram um pouco na participação de matriculados no ensino superior. E isso se dá também nos estados. A gente traz uma série de mapas aqui, de 2010 a 2014, que mostram a proporção de matriculados à esquerda em todos os grupos, à direita nos grupos de capital aberto. Quanto mais escuro, maior a concentração. A cor preta significa mais da metade dos alunos do estado, em todas as áreas, são de grupos, dos 8 grupos que a gente mencionou. Então, se eu passar 2010, com destaque Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Mato Grosso sendo a casa original da Croton, Mato Grosso do Sul sendo a casa original da Anhanguera, e o Rio de Janeiro sendo a casa original da Estácio, no gráfico da direita, no mapa da direita. E se a gente começar a passar ano por ano, a gente vê que o Brasil fica mais escuro, que alguns estados chegam a mais de 50% dos alunos nesses grupos, como é o caso de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e que há um direcionamento, eu vou voltar aqui até 2010 para ressaltar esse aspecto, nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, se a gente observar essas regiões, principalmente no mapa da esquerda, elas vão sendo preenchidas com a coloração do mapa. E um último aspecto que a gente traz aqui também é o número de alunos contemplados pelo FIES, que é uma outra discussão, além do ensino à distância, o FIES. Em 2014, a gente tinha 1.300.000 alunos com FIES no Brasil, que já é um crescimento exponencial. Quando a gente pega aqui em 2010, eram 152.000. Mas eu gostaria de enfatizar os grupos. Eles cresceram 2.000%, mais de 2.000% no número de matriculados de FIES entre 2010 e 2014. Eles saíram de 14.000, mais ou menos, para 541.798 alunos com FIES. O que isso significa? Que eles saíram de uma participação de 15% nos matriculados com FIES no Brasil, em todas as áreas, para uma participação de 41%.
nos matriculados de FIES em todas as áreas no Brasil. A Kroton, por exemplo, tinha 4,5% dos alunos dela com FIES em 2010. Esse número foi para 23%. Agora, se a gente observar DeVry Brasil, Estácio de Sá, Anima e Ser Educacional, elas passam de 30% de alunos com FIES em todas as áreas. Por outro lado, a gente confrontou esses valores com o portal da transparência. E o que a gente obteve foi, do total de 13 bilhões e 700 mil destinados para o FIES em 2014, quase 4 bilhões, né, 3,75, foram para esses grupos que a gente mencionou, os 8 grupos que a gente mencionou. Só para os grupos de capital aberto foram 3,1 bilhão em 2014. Fazendo a divisão pelo número de matriculados desses grupos e o valor que foi destinado a eles, a gente chega a um valor quase R$ 7.000 por aluno por ano de FIES, o que dá R$ 577 por mês para esses grupos, para esses 8 grupos. E aí eu trouxe o exemplo da Kroton nessa apresentação, que saiu de 1,5 milhão em 2010 para 2 bilhões em 2014, de FIES direcionado para a Kroton, um crescimento de 1.349% em 5 anos. E a última pergunta é, e no direito? Afinal de contas, a gente está aqui no Observatório do Ensino do Direito. O direito tem uma questão curiosa, regulatória. A OAB e o MEC fazem jogo duro para o ensino à distância no direito. A gente tem apenas um curso de ensino à distância no direito, que já está ameaçado de ser fechado, se já não foi fechado, porque foi proibido de entrar novas vagas, que era em Santa Catarina, na Unisul. E com 700 alunos, média de 700 alunos, quase inexpressível, não dá nem 0,1% dos alunos de direito no Brasil. Então, quando a gente está falando do direito, a gente está falando de uma realidade de alunos matriculados em cursos presenciais, não em cursos à distância, né? Como é que isso pode influenciar alguma coisa na nossa análise? Esse gráfico e as suas linhas trazem a evolução do número de matriculados em direito, que em 2014 era pouco mais de 800 mil. Os grupos cresceram no direito, aí a gente sai daqueles números de 3, 4 dígitos, os grupos cresceram 78,3% no direito nesse período. Eles estão hoje, ou estavam em 2014, com 190 mil, mais ou menos, alunos matriculados. Opa. Esses números trazem essa variação que eu estou falando. Total de alunos de direito aumentou 17% no período. Se a gente considerar só os grupos de capital aberto, foi quase 80% de crescimento. Se a gente considerar as outras privadas, que não fazem parte de grupos, elas cresceram 2,6% no mesmo período. Ou seja, a gente confronta um crescimento de 80% com um crescimento de 2,6% no mesmo período. E com o ensino superior presencial? Todas as áreas. É um pouco semelhante e nada parecido com o ensino à distância. O total de alunos cresceu 19%, hoje está em torno de... em 2014, né, estava em torno de 6 milhões e meio de presencial. Os grupos aumentaram em 111% de capital aberto e 105% aqueles 8 que a gente falou. E as privadas caíram 1% no número de matriculados. O que isso se reverte? Numa maior participação daqueles grupos que a gente falou no ensino do direito, mas não tão grande quanto a gente mostrou na participação tanto do ensino superior quanto do FIES. No direito, eles são responsáveis por 23,5% dos alunos no Brasil. Ou seja, mesmo assim, mesmo com essa expansão sendo menor do que a expansão que a gente estava mostrando no ensino de todas as áreas, 1 em cada 4 alunos de direito, aproximadamente,
estuda num daqueles 8 grupos que eu apresentei no início da apresentação. Quando a gente discute OAB ou quando a gente discute qualidade de ensino, especificamente do direito, a gente tem que levar em consideração que 1 em cada 4 estão nesses grupos. Essa é a comparação da proporção do direito em relação à proporção do ensino superior presencial. Aí exclui o ensino à distância, porque o ensino à distância não é uma realidade no direito, e a gente compara, dialoga só ensino presencial com ensino presencial. E o que a gente repara é que o direito parece estar próximo da proporção de cursos do ensino superior presencial. A expansão no ensino superior presencial, todos os cursos, é bem parecida. E a gente faz a mesma brincadeira com os mapas também no direito. Ou seja, quais estados em que a concentração de alunos matriculados em direito foi superior aí às várias proporções que a gente traz. E, de novo, a gente vê um escurecimento do mapa, embora não tão forte e rápido como a gente viu no outro. Então, ainda há muitos espaços em branco, porém, a gente chama atenção para alguns estados, como Roraima, Amapá, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, são estados nos quais esses 8 grupos, e os grupos de capital aberto na direita, detêm maior parte, de 1/3 até mais da metade dos alunos de direito daquele estado. Né? E, finalmente, os dados de FIES no direito. Que a gente traz aqui o crescimento dos grupos e dos grupos de capital aberto. Os grupos chegaram a 78.483 alunos com FIES no direito, que foi um crescimento de 1.281%. Então, no direito, o FIES também cresceu exponencialmente nesses grupos. A proporção de alunos de FIES no direito que estão nesses grupos saltou de cerca de 15% ali para 37%. Ou seja, mais de 1 em cada 3 alunos de FIES no direito estão nos 8 grupos que a gente trouxe aqui. Essa é a discussão que a gente traz, a gente trouxe gente muito qualificada para discutir isso na mesa, porque esses dados, para a gente, trazem uma questão pedagógica e uma questão, mesmo de gestão de ensino, muito importante. Eu agradeço, fico por aqui e a gente volta para a mesa. Obrigado. Isso. A gente vai disponibilizar esses dados de 2 formas, só para completar. A primeira, esses slides a gente vai colocar na nossa página do Facebook, do Núcleo, e a gente também vai divulgar um policy paper com essas conclusões posteriormente no mês de junho. Tá bom?